Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Na aula de hoje vamos aprender a lição 9 com o tema Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Quem eram esses vocacionados? Que dedicação é esta que o apóstolo Paulo entrega e tem essa atenção toda especial com estes vocacionados? Fique comigo até o final desta aula e você vai aprender e ser abençoado pela palavra de Deus sobre este tema muito importante que complementa todo o estudo que estamos desenvolvendo durante este trimestre. Sem delongas, meu querido irmão, vamos aprender agora sobre a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha uma dedicação muito grande pela obra de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ele um perseguidor da obra de Deus. Ele, sendo um perseguidor, quando teve o um encontro com Cristo, se tornou um perseguido. Ele se entregou de uma forma total para o Senhor Jesus, de modo que a expressão bíblica, eu não tenho a minha vida por preciosa, é do apóstolo Paulo. E, de fato, a vida dele ele não tinha por preciosa, por tantas tribulações que ele enfrentou, tantas dificuldades que ele viveu, após se entregar a Cristo, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. O apóstolo Paulo, ele falava, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Você já ouviu essa expressão bíblica? Essa expressão bíblica também é do apóstolo Paulo. A história inspiradora que estamos aprendendo durante este trimestre, porque o tema da lição deste trimestre fala sobre o apóstolo Paulo, lição de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Está sendo muito bom. A lição de hoje complementa todo o raciocínio que estamos desenvolvendo sobre o estudo bíblico da vida do apóstolo Paulo. Cada lição complementa a outra e cada uma tem um tema muito específico e muito importante. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de líder cristão e de seguidor de Cristo. Ele falava, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele era um exemplo de cristão fiel. Ele carregava em si as marcas de Cristo. Ele tinha um grande amor pela obra missionária, pela obra de Deus. Então, o tema que estamos aprendendo agora fala da parte que o apóstolo Paulo ele dedicava para os vocacionados. Se você aprendeu as aulas, as lições anteriores que estão gravadas aqui no canal, se você acompanhou tudo comigo, você vai saber que em tudo para o reino de Deus, o apóstolo Paulo ele dedicava-se bastante, entregando o seu melhor. Meu amado irmão, e com os vocacionados não era diferente. Preste aqui comigo atenção, porque esta aula é muito importante, então venha comigo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Preste atenção aqui. A dedicação com os vocacionados, ele não também deu uma atenção menor, mas ele deu uma atenção muito especial aos vocacionados porque ele estava trabalhando, pensando no futuro da obra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo trabalhou de uma forma tão tremenda, preparando aqueles que seriam os próximos líderes. Então, por isso que o tema da lição de hoje é a dedicação aos vocacionados. O texto áureo está contido em Atos, capítulo 20, versículo 28. E a verdade prática fala assim, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Isso é uma grande verdade e o que nós vamos aprender aqui do exemplo que o apóstolo e do legado que o apóstolo Paulo deixou para seguirmos. Os jovens vocacionados, diz a continuação da verdade prática, precisam de cuidado e zelo. Meu amado irmão, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículo 17 ao 34. Se você é professor de escola bíblica dominical, não esqueça de fazer a leitura bíblica com a sua classe. Só não vou ler todo o texto aqui para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu cito aqui a referência e você pode ler na sua casa. Meu amado irmão, o objetivo geral desta lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Meu amado irmão, minha amada irmã, partindo agora e aprendendo sobre o primeiro tópico que fala, o Éfeso, o ponto de partida de aprendizado dos vocacionados. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, agora o ponto de partida. Nós estudamos em uma lição anterior que Antioquia foi o ponto de partida para o desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Foi em Antioquia que o apóstolo Paulo ele foi enviado através da voz do Espírito Santo na igreja. Se você perdeu esta aula,
tem essa aula disponível aqui, mas eu estou falando da referência bíblica em Atos capítulo 13, quando a igreja está reunida em oração e o Espírito Santo orienta a igreja a separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E eles foram enviados. Então, o ponto de partida para o desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo é em Antioquia. Porém, devido ao bastante tempo, a quantidade de tempo que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso foi maior. E ali, em Éfeso, se tornou um local estratégico para, assim, ele poder desenvolver e criar novos discípulos. O apóstolo Paulo estava tendo um crescimento muito grande em seu ministério e ali em Éfeso ele já estava um pouco mais independente da igreja em Jerusalém. Não que ele estava sem comunhão com a igreja, ele estava ainda em comunhão com os demais apóstolos, sempre ficou, mas agora o ministério dele estava já mais independente, já estava caminhando, se tornando do nível internacional. E aqui em Éfeso é que é o ponto de partida para o apóstolo Paulo desenvolver novos discípulos. Isso é uma parte muito importante na vida do apóstolo Paulo, porque sem uma boa preparação de novos líderes, a obra de Deus ela não pode ser feita com eficácia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito importante saber disso, que o apóstolo Paulo ele tinha um cuidado em gerar novos discípulos. O ponto de partida foi em Éfeso. O apóstolo Paulo e o despertamento das novas vocações. Havia uns seguidores do apóstolo Paulo que realmente ouviam e queriam seguir as suas pisadas. Dentre esses, eu posso citar Timóteo, eu posso citar Tito, eu posso citar Gaio, eu posso citar Tíquico e todos esses nomes e mais alguns, o comentarista da lição, o pastor Elienay Cabral, que é consultor teológico e doutrinário da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele citou alguns nomes aqui na lição. Eu não vou ler todos para não me estender, mas eu achei muito importante isso do pastor Elienay Cabral, ele mostrar aqui, provar na própria Bíblia quem foi os discípulos e os vocacionados que o apóstolo Paulo ele teve tanto cuidado. Eu vou citar mais uma vez, Timóteo, Tito, Gaio e entre outros. Foram pessoas que a própria Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo ele teve tanto de cuidado por eles, porque para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, o apóstolo ele não podia fazer isso sozinho. Então, existe um comentário do pastor Elienay Cabral que ele fala assim, o apóstolo Paulo ele arregimentou e investiu em pessoas para que elas o auxiliassem em levar as boas novas. Então, meu amado irmão, o apóstolo Paulo, ele direcionava esses ensinos para essas pessoas e assim o seu ministério, ele despertava as novas vocações. O apóstolo Paulo, ele era um mestre inspirado. Tudo isso está contido, o que eu estou falando agora, está contido no primeiro tópico da lição. Ele era um mestre inspirador. Então o apóstolo Paulo, ele aproveitou da boa vontade dos seus discípulos em aprender o evangelho e investiu neles, ensinando o evangelho, preparando e capacitando para assim a obra de Deus terem novos líderes, terem novas pessoas que estivessem na obra do Senhor Jesus. Eu tenho uma referência bíblica aqui que eu quero já compartilhar. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. A referência que eu quero compartilhar com você está em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Os irmãos sabem que eu sempre estou abrindo as referências bíblicas para poder provar o que a palavra de Deus está dizendo. Não é algo que eu estou inventando, mas é o que a Bíblia Sagrada está nos ensinando. Então, acompanhe comigo a referência bíblica que a palavra de Deus vai falar conosco agora, 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Veja, o apóstolo Paulo fala, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho, o propósito do apóstolo Paulo era ensinar,
era pregar. O versículo 17 fala assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O apóstolo Paulo tinha um temor muito grande em falar da palavra e do evangelho. Ele ensinava com sinceridade. O objetivo do apóstolo Paulo, ao chegar nas cidades, não era luxar, era ensinar a palavra de Deus. É uma referência bíblica que nos prova que o objetivo do apóstolo Paulo sempre era ensinar, formar discípulos, e as pessoas estavam ouvindo ali com atenção o que o apóstolo Paulo ensinava. 1 Coríntios, capítulo 4, também é outra referência que eu quero compartilhar com os amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo de número 17. Amado irmão, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mais um versículo comprovando a atuação do apóstolo Paulo em ensinar e em gerar novos discípulos, e destes discípulos surgirem líderes, surgirem os vocacionados, porque uma pessoa vocacionada é aquela que o Espírito Santo escolhe para que ela desempenhe uma missão, atenda ao chamado do Espírito Santo, seja qual for o local, o lugar que esta pessoa se encaixe. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Coríntios que nós somos um corpo, e um corpo tem muitos membros, e cada membro tem uma função. Assim, sou eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, e cada um de nós somos um membro específico com uma determinada função. A mão tem uma função, a boca tem outra função, e cada um de nós somos ferramentas na mão do Senhor para o reino de Deus. Você está entendendo isso? Ou seja, cada um de nós somos chamados pelo Senhor e temos uma vocação a desenvolver. Ou seja, aquele que é vocacionado é aquele que é chamado, aquele que aceita a Jesus e deseja atender o chamado que arde no coração da parte do Espírito Santo. Era estas pessoas que o apóstolo Paulo tinha uma tamanha dedicação a fim de preparar elas para o futuro da igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo, assim, ele reunia os vocacionados para dar-lhe instruções de como pastorear a igreja local. Não é à toa que o Novo Testamento contém 3 epístolas, 3 cartas do apóstolo Paulo, que são chamadas de cartas pastorais. São elas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Nestas epístolas, o apóstolo Paulo ele ensina como os obreiros devem se comportar, como deve ser um obreiro, como o obreiro deve se comportar na igreja do Senhor, e é através destas cartas que as igrejas e as lideranças pautam as suas posições em escolher novos obreiros. Que assim seja, que as nossas igrejas e os nossos líderes possam estar seguindo a referência, o ensino doutrinário do apóstolo Paulo, que era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o segundo tópico da lição fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, partindo da advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Os judaizantes eram aqueles judeus que receberam a Cristo e queriam que a salvação ela fosse completa apenas se os gentios cumprissem alguns requisitos ainda dos resquícios da lei. Por exemplo, um gentio não seria salvo se ele não guardasse o sábado ou se ele não observasse os rituais de alimentos, de datas ou até mesmo a circuncisão. Então, os gentios que estavam sendo alcançados pelo evangelho, os judeus estavam querendo impor sobre eles alguns detalhes da lei, como falei agora. E isso aqui está descaracterizando, tirando a veracidade da lei, da graça, porque nós somos salvos e o evangelho era o poder de Deus para a salvação através da graça de Cristo. A salvação se vem pela graça e não pela observância da lei. Então, os judaizantes queriam que os gentios
que aqueles que aceitassem a Jesus praticassem alguns pontos da lei. E isso o apóstolo Paulo rebateu muito, principalmente na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele combate isso. Eu quero compartilhar uma referência bíblica que está na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Em Gálatas, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele vai dedicar todo este capítulo para que a igreja e aqueles que são novos convertidos soubessem que a salvação vem através da graça. Diz assim a palavra do Senhor, que está no capítulo de número 4, no versículo de número 6, que diz assim: E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Assim não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não vou ler, mas todo o capítulo 4 fala: o Evangelho nos isenta da lei. O apóstolo Paulo vai pontuando diversos versículos que provam isto. Não há porquê cumprir a lei se a graça já nos faz ser salvo, meu amado irmão, através da fé. Havia também os gnósticos. Os gnósticos, eles espiritualizavam as coisas, desprezando o cuidado com a santidade, o cuidado com o corpo, o cuidado que nós devemos ter com toda a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Eles, de uma forma filosófica, queriam implantar uma nova doutrina em meio ao povo de Deus. É por isso também que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1 de Gálatas, no versículo 6, ele fala: Eu maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E ele continua dizendo que se aparecer um outro evangelho, e ainda que um anjo apareça anunciando outro evangelho, que seja anátema. Meu amado irmão, os judaizantes e os gnósticos eram pessoas que o apóstolo Paulo tinham que combater para que o evangelho de Cristo não se misturasse e perdesse a sua essência. Então, este é um dos legados que o apóstolo Paulo ele deixa, em combater as heresias, em combater os ensinos que são antibíblicos. O apóstolo Paulo, ele combatia, ele tinha esta defesa apologética, que era a defesa da palavra, através da palavra de Deus, o ensino genuíno do evangelho, o ensino verdadeiro do evangelho, sem nenhuma corrupção humana. Meu amado irmão, este tópico também nos ensina sobre o compromisso que Paulo ele tinha com o Senhor. O apóstolo Paulo ele não se preocupava em estar lidando com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele se preocupava em viver de maneira coerente com aquilo que ele ensinava. Então, por isso que a vida do apóstolo Paulo era sem ostentação, mas ele desejava refletir a humildade de Cristo. Ele desejava cumprir com aquilo que ele pregava. O que o apóstolo Paulo ensinava, isto ele vivia. E a própria Bíblia, em Atos, no capítulo de número 20, no versículo de número 18, fala assim: E logo que chegaram junto dele, isso quando os anciãos de Éfeso chegaram junto de Paulo, ele disse: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo este tempo, a maneira que eu me portei no meio de vós. O versículo de número 33 do capítulo 20 de Atos também diz assim: De modo que de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. O versículo 34 completa o que estamos falando agora. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O apóstolo Paulo fala que aquilo que foi necessário, aquilo que ele precisou, as mãos dele foi necessário, porque além do apóstolo Paulo ser um ensinador, um apóstolo, um pregador do evangelho, ele também sabia trabalhar para receber o seu sustento. É lógico que isso não elimina o cuidado que a igreja deve ter com aqueles que são vocacionados e trabalham em sua seara, até porque o apóstolo Paulo ensinou sobre isso diversas vezes, mas o objetivo do apóstolo Paulo não era receber nem ouro, nem prata, pelo contrário, era se doar pela obra do Senhor.
E é por isso que eu acho muito lindo, irmão, este versículo que eu vou falar agora. O versículo 24 do capítulo 20, ele fala: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Que coisa linda! Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele não tinha a vida dele por preciosa, mas ele tinha um objetivo e o objetivo dele era cumprir com o Evangelho. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele tinha este compromisso com o Senhor. Eu acho muito bonito da parte do pastor Elianai Cabral, comentarista desta lição, ele inserir este momento, este detalhe da vida do apóstolo Paulo, porque ele tinha um compromisso com o Senhor. E aquilo que o apóstolo Paulo ensinava era aquilo que ele vivia. Nós, líderes, os líderes da igreja, não pode ter uma parte dupla em sua vida, que é pregar uma coisa e viver outra. Temos que pregar e viver o que pregamos. Temos que ensinar e viver aquilo que ensinamos, pois nós temos um compromisso com o nosso Deus. Partindo agora para o terceiro tópico, que fala assim: Paulo apela aos líderes. O apóstolo Paulo, em suas cartas doutrinárias, ele está e faz alguns apelos aos líderes para se desprender, para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o desapego na vida material de um obreiro. E o versículo 24 mostra que Paulo, ele tinha um coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus são características inegociáveis de um obreiro cristão. O obreiro cristão não pode ter apego às coisas materiais desta terra, deste mundo, mas tem que ter no seu coração o sentimento de dependência de Deus, depender do Senhor, porque foi Deus quem te chamou, Deus quem te capacitou, e é Ele quem garante e se responsabiliza se você for um obreiro fiel. Também é interessante falar aqui que o obreiro que é fiel é cuidado por Deus, mas o obreiro que não tem cuidado da obra do Senhor, infelizmente ele não alcança a bênção de Deus. É preciso ser um obreiro fiel e obediente para desfrutar daquilo que Paulo desfrutava, da dependência de Deus, que em muitos momentos, quando a vida queria mostrar que era o fim, Deus ele colocava uma vírgula para poder mostrar quem era ele que estava no comando e que a vida continuava da forma que Deus ele quer. Meu amado irmão, o apóstolo Paulo, ele tem uma história inspiradora para os obreiros. E existe um ponto aqui também na lição que fala sobre o cuidado pessoal que o obreiro ele deve ter. Isso, a lição quer nos ensinar uma coisa, que o obreiro ele tem que ter cuidado com a sua vida. Não levar a sua vida a mais do que a vontade de Deus, porque nós temos que, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor. E o Senhor Jesus ele nos ensina: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os cuidados que acabam sufocando a vontade de Deus não podem existir na vida de um obreiro, mas o obreiro não pode ser descuidado. O obreiro tem que cuidar da sua vida, sentimental, da sua saúde, da sua vida espiritual. Porque como é que um obreiro vai cuidar daquele que precisa de cuidado se ele está, em primeiro lugar, precisando de alguns ajustes? Então, se você é obreiro e está assistindo esta aula, entenda uma coisa: o obreiro tem que cuidar da sua vida. O obreiro tem que estar preparado, tem que estar forte, preparado para a guerra. Então o apóstolo Paulo ensina isso, que o obreiro ele tem que cuidar da sua vida também. Ele tem que se cuidar, tem que ser um obreiro preparado, um obreiro zeloso. Existe um ponto também aqui, que o apóstolo Paulo ele alerta sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 29 do capítulo 20 de Atos, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós se levantará homens que falarão coisas perversas.
O apóstolo Paulo aqui, ele está alertando, está cuidando os vocacionados para o futuro, pois o apóstolo Paulo já previa aqui a sua partida. E é tanto que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu sei que depois da minha partida entrarão lobos cruéis, meu amado irmão. Existe uma coisa muito linda, o versículo de número 31, é algo que é muito bonito. Veja, o apóstolo Paulo fala assim, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar cada um de vós com lágrimas. Durante 3 anos, noite e dia, o apóstolo Paulo trabalhou para admoestar, para discipular, para cuidar dos vocacionados, para cuidar da igreja. Foram 3 anos aqui em Éfeso, dedicados, cuidando. Então veja que realmente o apóstolo Paulo se dedicou totalmente para cuidar e preparar novos líderes. E ele, percebendo e já partindo daqui, ele reúne. O capítulo de número 20 fala isso. O título do capítulo 20, a partir do versículo 17, é sobre o discurso de Paulo aos anciãos da igreja que estava em Éfeso. Então, ele meio que faz um discurso aqui, as suas últimas palavras para aqueles que eram vocacionados, para os anciãos da igreja, para os líderes da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui está falando, vejam, eu não fui avarento. Enquanto eu estava com vocês, eu não desejei ouro, não desejei prata, mas o meu objetivo e o meu propósito foi cuidar de vocês, foi estar cuidando, admoestando e ensinando cada um de vós. Então tenham cuidado que quando eu sair, vai existir lobos cruéis, é preciso ser alertas, estar alertas. E o apóstolo Paulo preparou todos eles para o futuro da igreja, para o crescimento da igreja, e é por isso que a verdade prática desta lição nos alerta a liderança, para que cuidem dos líderes novos, para que preparem os líderes novos com zelo, porque a obra de Deus precisa ser feita com eficácia, e para ser feito com eficácia é preciso que tenha obreiros preparados, obreiros zelosos que cumpram a vontade de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, de curtir este vídeo, de deixar o seu comentário. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe o seguinte comentário: a EBD é a melhor escola bíblica para aprender. Só você que chegou aqui até o final. Eu quero que você deixe esse comentário porque eu vou responder, vou curtir e vou dar coração. Comente assim: a EBD é a melhor escola bíblica para aprender. Meu amado irmão, se inscreva no canal, abençoe o nosso ministério. E eu vou ler a conclusão para finalizarmos esse vídeo, que diz assim: a vida do apóstolo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear o ministério dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que ama aprender a palavra de Deus, Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo vídeo porque eu quero abençoar a sua vida e crescer junto com você. É um prazer. Paz do Senhor Jesus.